Saudações, aqui quem fala é Giovanni Braga, jornalista independente. O planeta simplesmente paralisado, assustado com o coronavírus, e aqui no território brasileiro nós estamos vivendo, além de uma grande crise de saúde pública, uma grande crise política, partidária, econômica, um vexame internacional. Eu te digo uma coisa, é hora do ministro da Justiça pedir para sair. Isso é momento, isso é uma covardia do ministro Sérgio Moro pedir para sair porque simplesmente o presidente da República solicitou, me parece que solicitou, a demissão de um determinado sujeito de alto escalão da Polícia Federal. Pelo amor de Deus, esse não é momento para demitir ninguém e esse não é momento para o ministro largar o seu cargo. Visivelmente uma crise política. Esse momento, provavelmente, a esquerda deve estar batendo palmas, dizendo: eu não disse que Sérgio Moro não valia nada? Afinal de contas, ele condenou um homem inocente, que é o presidente Lula, que não tinha apartamento no nome dele, que não tinha sítio no nome dele. Enfim, o que é um sítio, um apartamento? Um sítio em Atibaia, um lugar horroroso. Quem já foi em Atibaia? Atibaia é um lugar horroroso. Quem já foi no Guarujá, onde tinha um apartamento triplex? Um lugar horroroso, que ninguém em sã consciência, de altíssimo escalão como o presidente Lula, teria um apartamento ali, só se ele fosse muito medíocre mesmo. Se fosse um apartamento em Nova York, na Quinta Avenida, um lugar caríssimo, até que daria para entender. Agora, condenar o presidente Lula por causa de uma porcaria de um apartamento que foi invadido pelo sem-teto e pelo um sítio horroroso que fica em Atibaia, que também é outro lugarzinho horroroso, pelo amor de Deus. Mas enfim, já estava traçado. O Sérgio Moro é um homem que é uma grande dúvida. E aí eu tenho visto que algumas pessoas estão falando: agora o presidente da República vai ser condenado, vão fazer um impeachment contra o presidente Bolsonaro. Por quê? Impeachment por quê para Bolsonaro? Qual foi o crime que o presidente da República cometeu? Qual foi o crime que ele cometeu? Afinal de contas, ele é presidente da República, ele demite quem ele quiser. Afinal de contas, ele é presidente da República eleito democraticamente pela maioria do povo brasileiro. Ele demite quem ele quer, ele tem o direito, sim, de se apropriar sobre questões da Polícia Federal. Sim, afinal de contas, ele é o presidente. Onde é que está o problema de querer ter ciência de assuntos referentes à Polícia Federal? Eu acho meio complicado um presidente da República não poder saber o que está acontecendo dentro da Polícia Federal. O que tem de segredo, o que tem de mistério que o presidente da República não pode falar? Então agora estão dizendo que o presidente Bolsonaro tem que ser condenado, tem que ser preso, impeachment. Igual fizeram com Dilma, que saiu e até hoje não foi presa. Se ela não foi presa, ela saiu inocentemente. Dilma foi inocente, porque se ela fosse criminosa, ela estaria presa, igual Michel Temer, que saiu e ficou preso. Não é verdade? Então o presidente Bolsonaro, vão fazer o impeachment dele porque ele pediu a demissão de um cidadão. Ele pode demitir quem ele quiser. E me parece que essa insatisfação com o governo Bolsonaro tem algo estranho aí. Será que o presidente Bolsonaro não está retirando verba de pessoas que sempre estiveram em privilégio? De repente aparece o presidente Bolsonaro, começa a tirar dinheiro da mão de pessoas que sempre viveram nas costas do governo, então virou malzinho. Porque se ele estivesse distribuindo dinheiro para todo mundo, ele seria uma maravilha. Na verdade, olha que eu nem sou bolsonarista. Olha que eu nem sou do Bolsonaro e nem sou de esquerda. Eu estou avaliando, e é isso que o povo brasileiro deve fazer: avaliar de forma madura. Primeiro, nós temos um presidente que foi eleito democraticamente, que não cometeu nenhum crime. Segundo, nós temos um ministro que saiu em um momento de crise
E nem apareceu nesse momento de epidemia, ele nem falou nada. Ele ficou caladinho e de uma hora para outra falou: estou saindo, vou embora. É esquisito isso. Esse mesmo homem que larga o governo assim em plena crise foi o mesmo que condenou o presidente Lula por causa de uma porcaria de um sítio, de um apartamento. Ponto. E vem tem um povo idiota aí dizendo que presidente Bolsonaro tem que ser condenado. Condenado por quê? Impeachment por quê? Até agora eu não vejo nenhum escândalo de roubo no governo. Até agora não aparece nenhum tipo de escândalo de corrupção no governo Jair Bolsonaro. Ainda bem, eles não fazem mais que a obrigação deles. Querem agora... tudo que acontece com os filhos é culpa do Bolsonaro. Os filhos são os filhos. Bolsonaro é o presidente da República. Os filhos não... Os filhos têm uma relação com o pai, porque é filho e pai, mas não tem nada a ver com a nação, diretamente ou indiretamente. Então, o governo Jair Bolsonaro até agora não cometeu nenhum crime de corrupção, nem ele e nem os outros ministros. Falas mal colocadas são apresentadas, sim. Jair Bolsonaro diz coisas que não tem nada a ver, mas Dilma também falava coisa que não tinha nada a ver, como Lula também falava coisa que não tinha nada a ver. Dilma queria botar o vento dentro do saco. Dilma falava muita coisa sem pé, sem nem cabeça. Então, o presidente Jair Bolsonaro tem cometido algumas besteiras, falado algumas coisas equivocadas, se comportado de forma muito popularesca, esquecendo o papel dele, que é presidente da República. E parar de falar merda, presidente. Isso é presidente da República. Agora, querer o impeachment dele. Por quê? Até agora o homem não cometeu nenhum crime, não existe nenhum escândalo de corrupção. Eu prefiro um presidente fique falando merda o tempo todo como ele faz do que um político que fique roubando todo o Brasil. As pessoas estão com ódio mortal de Bolsonaro porque, primeiro, ele não ficou criando posto, ponte, aeroporto em Cuba, aeroporto não sei aonde, porto não sei aonde, como o PT fez. Nada contra o Lula, não podemos negar o que o Lula fez pelo Brasil. 8 anos de Lula foram 8 anos de renovação para o Brasil. As pessoas tiveram acesso à educação superior, sim, mas o Lula não é qualquer um. Lula é um grande estrategista. Por que ele criou esse monte de universidade? Para criar a sua doutrinação. Ele é um gênio. Várias universidades foram criadas no governo Lula, IFES. E, obviamente, que o mundo acadêmico no Brasil mudou. Ele investiu, sim, na educação superior. Mas, em contrapartida, desenvolvia a política de doutrinação para esses futuros cabos eleitorais dele. O que seria justo? Lula também fez muito pelo Brasil. Nós tivemos uma época em que todo mundo comprou carro, todo mundo comprou apartamento, mas esse mesmo homem que fez muito pelo Brasil foi o mesmo que arrebentou com o Brasil. Fez muito e no final fez muita cagada. Nós não podemos deixar de frisar que Lula fez muito pelo Brasil e não fez mais que a obrigação dele. Agora, não podemos acusar o presidente da República, Jair Bolsonaro, de corrupto. Porque, afinal de contas, ele ficou 30 anos como deputado federal e até agora não teve um nome envolvido em corrupção. Você nunca ouviu falar que Jair Bolsonaro estava envolvido, foi citado na Lava Jato. Nunca. E até o exato momento, o escândalo promovido por ele são essas conversas fiadas que são veiculadas aí, porque até agora não podemos dizer que ele é um criminoso, que ele é um corrupto. 14 anos do PT, 8 anos de glória promovido por
Luiz Inácio Lula da Silva. O Brasil mudou, faculdades, as pessoas compraram seus carros, o brasileiro começou a andar de avião, o pobre começou a comer salmão. E aí veio Dilma, falando desse monte de besteira, a nossa economia começa a mudar. E ela, evidentemente, saiu da presidência da República injustamente. E aí entra quem? Michel Temer, que quando saiu do governo foi preso. E Michel Temer era vice de quem? Do PT. Nada contra o PT. Essa é a avaliação que nós precisamos fazer. Ficamos por aqui. Presidente Lula, presidente Bolsonaro, presidente Dilma. O presidente Bolsonaro, ele não pode e não deve sofrer impeachment, porque até agora não tem nenhum envolvimento com corrupção. Nenhum. Algumas dessas besteiras promovidas pelos filhos que não têm menor relevância. Precisamos de um governo consolidado. A saída de Sérgio Moro é covardia dele. O único erro de Jair Bolsonaro foi ter escolhido Sérgio Moro para ser ministro da Justiça. Ficamos por aqui. Até mais ver. Meu nome é Giovanni Braga.